Oi, tudo bom? Estou aqui nesse desafio de gravar uma aula para vocês, segundo o professor Hugo, que foi quem me convidou e que eu já agradeço. E tenho certeza que o professor Ederson também está aí nessa empreitada, então agradeço os dois. E eles me disseram que seria uma aula para a turma que eu ainda não dei aula, né? Que a gente vai se conhecer aí mais para frente na caminhada do curso de vocês. Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre política pública. Foi o tema que foi proposto e em conversa a gente achou que seria interessante falar da política pública relacionada ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, né? Então a gente tem uma política nacional que propõe um projeto de serviço de saúde para o Brasil. Então eu preparei uma fala com alguns fundamentos, um slide, um arquivo com 2 slides só de alguns artigos, alguma legislação, só para fundamentar a nossa fala. A questão que eu proponho aqui para a gente pensar por que é que existe a política pública, né? Política pública para quê? Então essa é a proposta dessa aula. E aí, começando a pensar na palavra política, porque quando a gente fala em política, o senso comum a gente só pensa em processo eleitoral. O momento em que os candidatos estão se manifestando, falando das suas propostas, né? Todo mundo, tenho certeza, vocês assistem aquelas propagandas eleitorais, né? Com muita atenção. Quer dizer, a gente sabe que a ideia de política fica fechada nesse momento eleitoral. E aí, aqui, o meu convite a vocês é a gente pensar política de um outro ponto de vista, né? Pensar política enquanto um projeto de sociedade. Então, nós temos uma sociedade e ela precisa ser organizada. A política, então, é o quê? É a forma como nós vamos organizar essa sociedade. No caso do Brasil, nós vivemos num país democrático. Então, é um projeto de sociedade, de alcance coletivo e com uma proposta democrática. Então, no primeiro slide, eu trago alguns fundamentos disso que a gente chama de Estado Democrático de Direito, que está lá no primeiro artigo da Constituição Federal, né, que coloca, então, o Brasil como um Estado Democrático de Direito formado pelas unidades da federação, que são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, isso é o que nós temos enquanto nação. A ideia de política, ela consolida também com essa unidade, com entender que nós temos uma unidade, né? Nós somos essa ideia de nação como pertencimento, né? Não é nação naquela ideia mais tradicional, cívica ou coisa assim, mas noção de pertencimento. Eu pertenço a esse espaço, né? Eu componho essa sociedade, eu sou de alguma forma influenciada pelo pensamento, pela cultura desse espaço, né, dessa nação. E aí, a nossa Constituição Federal, que é o que rege, é a nossa lei maior, né, no Brasil, ela diz que nós somos um Estado democrático e que essa democracia pode ocorrer de 2 formas, de forma direta e indireta. A noção de que a gente tem uma democracia direta e indireta, ela fica muito escondida nessa percepção só da democracia, do processo indireto, que é o processo eleitoral. Eu elejo alguém, eu escolho alguém como meu representante. Então eu vou estar sendo representada, por isso é indiretamente, não sou eu diretamente, é alguém que me representa. E aí nós temos, então, na Constituição Federal, no próprio artigo 1º, um parágrafo único que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Esse diretamente
depois no artigo 14, vem falando, por exemplo, de processos eleitorais por iniciativa popular, que a gente também nem tem essa experiência, né? Mas nós temos o poder, enquanto povo, de convocar eleições, de convocar plebiscito, né? Como é que isso acontece, né? Então, isso acontece com uma reunião e com uma quantidade de assinaturas, de pessoas, de que essa ideia represente uma quantidade significativa do povo brasileiro. Então, no artigo 61, também da Constituição Federal, diz que a iniciativa de leis complementares e ordinárias, elas vem uma série, a Câmara de Deputados, o Senado, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, que ela também pode ser proposta, a iniciativa pode vir por parte dos cidadãos. Como que isso vai acontecer? No parágrafo 2º desse mesmo artigo 61, está ali. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, quer dizer, tem aqui uma regrinha, a gente tem que garantir que pelo menos 5 estados estejam representados nessa proposta, né, nesse projeto de lei, e um mínimo de 1% do eleitorado nacional. É o ideal? Talvez seja pouco, mas nós, na maioria das vezes, nem conhecemos essa forma de exercício da democracia direta, né? Então, a ideia da política, a gente precisa pensar em todos esses espaços. Quais são as formas que a gente tem de exercer cidadania, né? De fato, participar, né? Democracia é governo que vem do povo, governado pelo povo, né? Em que medida a gente vem sendo, de fato, o sujeito protagonista das políticas públicas no Brasil. E aí, então, essa ideia da política que, quando ela se coloca como um projeto de sociedade, que o que a gente mais vê não é sendo proposto pelo povo, mas sim pelos representantes do povo, então também é uma forma democrática, mas de democracia indireta. Ela representa um projeto de sociedade. Essa legislação, essa política, ela vai aparecer em forma de legislação. Então, às vezes parece chato ficar estudando lei, tá? Mas se a gente entender a lei não como algo estático, posto que eu tenho que obedecer, mas como uma proposta, como algo que eu possa interferir e que organiza esse projeto de sociedade, então passa a ter um outro significado. E aí nós temos, então, nesse Estado democrático de direito, a gente tem o Estado como poder público. E o que é o poder público? O poder público, ele vai ser gerido por um governo. Então a gente tem a gestão, a gente tem a legislação, a gente tem a gestão. E esse governo, vamos lembrar que ele é um representante da vontade do povo, da soberania popular. Então nós não devíamos entender que quem está no governo está no comando. Deveria ser o contrário. Quem está no governo deveria estar comandado pelo projeto de sociedade do povo. Esse é o princípio democrático. E então a gente tem Estado, governo e a política, fazendo essa triangulação aí para a gente entender o porquê de uma política pública, mas principalmente de uma política nacional. Porque daí, complementando a ideia da política nacional, a importância de que a gente tenha essa legislação federal e que também ocorra a possibilidade da interferência, da autonomia dos estados, dos municípios, porque nós temos um país enorme com realidades muito diferentes. Então é preciso existir um parâmetro nacional, mas que seja flexível àquilo que é da local, da realidade, da diversidade de cada contexto social. Então, assim a gente pensa a política nacional e para exemplificar
nós pensamos em falar então da Política Nacional de Promoção da Saúde. E aí, para isso, a gente tem o que a gente ouve falar. O nome dessa política para nós é SUS, Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ter um próximo slide para entender um pouquinho dessa Política Nacional de Promoção de Saúde. Então, olha só, para a gente falar da Política Nacional de Promoção da Saúde, vamos pensar que lá no artigo 6 da Constituição Federal, a saúde está posta como um direito social, junto da educação, inclusive. E que essa saúde, esse serviço de saúde, será promovido de uma forma integrada por um sistema único. Então, o Sistema Único de Saúde, com esse termo e com essa ideia, ele já vem de 1988 da Constituição Federal. E aí, no segundo slide aqui, eu trago para vocês a Constituição Federal, a Lei 8.080, que é de 1990, a Lei 13.958, que é de 2019, e olha só, quentinho, saindo do forno, o Decreto 10.283, que é de sexta-feira passada, dia 20 de março de 2020. E estão aqui postos no slide, eu vou explicar o porquê que eu trouxe essa legislação, porque é só um pedacinho. Como a ideia é uma videoaula, isso aqui daria tempo para a gente passar um semestre só falando de Política Nacional de Saúde. Então, assim, aqui é só, vou pegar um ponto específico para a gente entender. A gente tem a Constituição Federal, que é a legislação maior, que é de 1988. Em 1990, a gente teve a Lei 8080, que ela regulamentou aquilo que foi pensado em 1988, leva 2 anos para ser regulamentado, que é isso mesmo, sempre acontece assim, né? Então, aí as comissões de saúde, coisa assim, vão se organizar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, para organizar como é que vai acontecer essa promoção do serviço de saúde que está garantida lá na Constituição Federal. Então, a gente tem a Lei 8080, que dá toda essa especificação. Entre elas, eu procurei destacar aqui 2 coisas. Uma, que a promoção do serviço de saúde no Brasil deve ser realizada por um sistema único de saúde, que é o SUS. Esse sistema único de saúde, ele deve ser gerido pelo poder público, pelo Estado, porque é do Estado o dever de promover saúde pública, né? É uma obrigação do Estado fazer isso. E que o financiamento disso, então, também está garantido já na Constituição Federal, que é muito interessante. O quanto que vai ser da dotação orçamentária que vai para a saúde. Isso está lá na Constituição, não vou entrar em detalhes. O que eu quero chamar a atenção aqui para a gente entender como é que a legislação e a política vai dando as suas voltas e que cada governo, quando eleito e quando tem o apoio popular, ele vai implementando esse projeto de sociedade. Ou pelo menos deveria implementar o projeto de sociedade que é pensado pelo povo. E aí o que acontece? A gente tem esses deveres, tinha até dezembro de 2019, até essa lei 13.958 de dezembro de 2019, a gente tinha o SUS como Sistema Único de Saúde, promovido e sob responsabilidade do poder público. Essa lei de dezembro de 2019, ela institui uma agência para o desenvolvimento da atenção primária à saúde, chama ADAPS. Então gravem bem isso, ADAPS. Essa ADAPS, ela é considerada na lei como uma agência de serviço social autônomo na forma de pessoa jurídica e de direito privado. Quero destacar muito essa ideia do direito privado. Até aqui a gente está falando de política pública e a gente está falando do compromisso que o poder público tem em garantir direitos sociais, entre eles a saúde. E agora, com a criação dessa agência e que ela é considerada
como de direito privado, a gente perde toda a autonomia enquanto soberania popular. Porque a soberania popular, a democracia, ela pode ser exercida a partir do poder público. O poder privado não. Eu não posso chegar num hospital particular e exigir tal e tal atendimento. Eu posso fazer isso aonde? No Sistema Único de Saúde. Né? Até porque é subsidiado por políticas pensadas lá pelos nossos representantes e que poderiam ser pensadas por nós se a gente propor um projeto de lei. O problema, então, é que a gente perde a autonomia com as ADAPs, a autonomia política sobre o sistema de saúde, sobre a promoção de saúde, sobre o serviço de saúde pública no Brasil. Além disso, essas ADAPs, elas vão ter, tá tudo no slide aqui, vocês vão acompanhar, mas ela tem entre as competências prestar o serviço de atenção primária à saúde no âmbito do SUS, e a outra que eu destaquei, firmar contratos, convênios e acordos. Quer dizer que ela vai poder contratar. Inclusive, existe uma precarização muito grande em relação aos profissionais da saúde, porque vai poder colocar o preço que quiser no salário, né, no trabalho do trabalhador, dos profissionais da saúde. Sendo que na Constituição Federal a gente tem um plano de carreira assegurado para o agente comunitário de saúde. Então, assim, a gente perde muito enquanto população. E a outra questão é que tudo isso, esses convênios, esses contratos, esse serviço de saúde, continuam sendo pagos por onde? Pelos nossos impostos, com o orçamento da nação. Então, está lá no artigo 8º da lei que os recursos vão vir das dotações consignadas no orçamento geral da União. Então, a ideia aqui é a gente ver como essa legislação caminha, como as propostas a gente tem de 88 a 2020, diversos momentos em que existe o fortalecimento de um sistema público de educação, de saúde, desculpa, o vício da professora de política educacional. Né? Então, a gente tem o fortalecimento de um sistema de saúde público, em outros momentos a gente tem a precarização e um desmonte de uma política pública de saúde. A nossa grande preocupação em relação a isso é que a primeira parte da nossa conversa foi por que uma política nacional? Que é a gente pensar na garantia de um serviço de saúde ou de educação, dos serviços essenciais para todos, sem distinção. E a gente não consegue garantir isso se a gente privatiza esses processos, porque daí é quem pode pagar. Então, nós estamos, nesse momento, com uma preocupação muito grande que é da pandemia. Né? E o coronavírus está aí assustando o mundo todo, né? Ele não está alcançando X ou Y, não. A gente está vendo muito bem aí que é uma doença que não respeita, né? Não tem respeitado nenhuma barreira, nenhum limite, não. Né? Então, assim, nós brasileiros não somos melhores do que os outros povos. Quer dizer, a gente está vivenciando esse processo e a grande preocupação é que exatamente nesse momento que a população precisa desse sistema de saúde, desse sistema único, público, como garantia de acesso, a gente tem esse decreto de sexta-feira passada, que é o decreto que justamente estabelece todas as regras de como as ADAPs vão funcionar. Então, assim, quando a gente pensa em política pública rege como é que vai ser a nossa vida em sociedade. Eu sei que é muito comum ouvir falar assim, a política é uma coisa chata, política não se discute. Se discute, gente. Política se discute. Deve ser discutida. Até porque a gente só vai conseguir consolidar uma proposta, uma ideia, um projeto de sociedade, de fato, a partir da soberania popular, se a gente discutir. Se a gente estiver junto, conversando sobre isso. Por isso a importância de audiências públicas, de plebiscitos, de participação no Congresso, de manifestações, porque a gente precisa, enquanto povo, dizer qual é o projeto de sociedade que a gente quer. Porque é esse projeto de sociedade que vai se tornar uma política nacional. A ideia era dar uma pincelada
Os slides vão estar aqui à disposição. Quero agradecer a oportunidade de estar falando para vocês. Quero dizer que já estou muito curiosa para conhecer vocês. Vocês devem estar sabendo, eu sou professora do quadro efetivo do Departamento de Ciências da Educação. Estou afastada, estou no tratamento oncológico e devo ficar afastada aí ainda por um ano e meio. Gosto muito de ter essa possibilidade de estar em contato com vocês. A gente sempre está se falando, eu, os professores, porque a gente tem um laço de profissional, mas também de amizade. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho e também desejo para vocês um ótimo curso. Vocês estão começando agora o curso de pedagogia e é maravilhoso poder fazer parte dessa carreira que é a educação. Então, muito obrigada, fiquem bem.